terra deve ser encarada, percebida como um processo. Ela significa um momento de reflexão, de debate, de observação sobre a estrutura agrária e agrícola no campo brasileiro. Ela se justifica sobretudo porque o Brasil é um dos países com maior concentração fundiária do mundo. O Brasil é um país que tem uma injustiça social profunda e a reforma agrária é uma das políticas essenciais para combater essa situação de desigualdade e injustiça que a gente vive. Ela é importante porque possibilita a gente juntar esse debate da grande massa da população urbana, esses 11 milhões que estão na periferia das cidades brasileiras, com os 4 milhões de sem terra que tem no campo. É um momento em que o agronegócio se espraia e cada vez mais toma força no país. Então, por isso, fazer essa discussão onde um capitalismo produtivo, porém que convive com as maneiras arcaicas como o latifúndio e também o trabalho escravo, vem se legitimando, a gente precisa abrir um diálogo com a sociedade e demonstrar que esse não é um projeto de desenvolvimento que vai trazer benefícios para o povo, mas que vai trazer cada vez mais concentração de renda e concentração de terra. Isso tem se acentuado nos últimos anos com a desnacionalização de terras, a compra de terras por empresas, fazendeiros estrangeiros, né? E com uma lógica então de que cada vez mais a produção agropecuária brasileira se concentra em produtos que não são destinados à alimentação da população, né? Produção de arroz, de feijão, de mandioca, tem perdido área para as produções voltadas para a produção de ração animal, para a produção de matéria-prima para a indústria de papel e celulose, própria produção de matéria de energia para siderúrgicas, né, com carvão vegetal. Então, uma lógica, né, do agronegócio cada vez mais aponta para usos da terra que não são aqueles que favorecem a soberania alimentar, né? E você não pode pensar só na quebra do limite da propriedade apenas como uma forma da produção de alimentos. Então você tem que trazer junto a questão da moradia urbana, você tem que trazer junto a questão de um novo campo. Então você tem que ter um campo associado à distribuição, né, a possibilidade de novas pessoas estarem na terra, a questão da educação, saúde, saneamento básico, preservação ambiental, uma nova matriz tecnológica para o campo, pautada pela pequena agricultura, agroecologia, respeito ao meio ambiente. Você pensar uma reestruturação de transportes, né, energia elétrica. Será que não é o momento da gente então limitar esse tamanho da terra? Será que tem muita terra que está enorme e está em desuso, e está em processo de especulação? Então é o momento da gente debater com a sociedade. Bom, então é preciso limitar essa terra, é preciso fazer com que essa terra seja trabalhada de fato para os agricultores, né, na qual produz alimentos. É importante localizar, nesse momento em que a gente está, todos os movimentos sociais do país construindo um plebiscito da campanha do limite da propriedade da terra, que esse não é o primeiro plebiscito que a gente faz e provavelmente também não será o último. Porque o plebiscito ele é um instrumento fundamental de participação, mas especialmente ele é um instrumento de resistência, construção de luta e de debate com a sociedade. A gente passou aqui no Brasil, nós construímos aqui no Brasil 4 plebiscitos, esse é o 4º deles, um da dívida, um da ALCA, um da Vale, da reestatização da Vale do Rio Doce, e esse agora do limite da propriedade da terra. Então a gente teve, por exemplo, plebiscitos como o plebiscito da ALCA, que foi um importante momento de mobilização popular e que depois do plebiscito a gente conseguiu barrar efetivamente a área de livre comércio das Américas. E nessas experiências, que foram muito bacanas e bastante interessantes para todos os movimentos sociais, o mais interessante mesmo foi que o plebiscito passou, mas a luta
e a resistência ficou. E o plebiscito enquanto instrumento, enquanto ferramenta, ele vai proporcionar essa consulta popular. E ao mesmo tempo a gente faz a troca, que é o debate com a sociedade dessas plataformas políticas, dessas propostas e projetos políticos. Fica uma convocação a todos e todas nesse período, então, de se ingressar aos comitês, né, da campanha do limite da propriedade e participar de forma massiva nos plebiscitos, entendendo de que ele termina, tem um prazo de terminar, mas a luta pela reforma agrária, pela democratização da terra, pela produção de alimentos sadios permanece, e a gente conta com cada um e cada uma da sociedade nessa luta conosco. Debulhar o trigo.